Olá, pessoal. Sou a professora Alexandra. Estarei hoje falando com vocês sobre a disciplina de gestão de resíduos sólidos. E, primeiramente, gostaria de parabenizá-los a todos pela escolha do curso, por estar investindo no futuro profissional de vocês, buscando aqui a modalidade EAD no Centro Universitário Uniateneu. Pessoal, vocês sabem que a disciplina ela é dividida em 4 unidades, né? Estão lá no portal de vocês, juntamente com os materiais que foram disponibilizados. E aí ressalto a importância de vocês lerem todo o material. Aqui na nossa aula, a gente vai estar falando sobre as unidades 1 e 3, tá? Que são as unidades que vocês vão fazer uma avaliação, mas vocês precisam ler também a unidade 2 e a unidade 4, além de também olhar, né, para as referências que possuem dentro dos materiais e quem tiver interesse em aprofundar mais, né, buscar os autores, os livros, que é importante, né, fazer sempre esse além do que é disponibilizado. Então não esqueçam de também buscar aí algumas outras fontes de estudo para vocês. Inicialmente, pessoal, em relação à gestão de resíduos sólidos, a gente precisa contextualizar o porquê da importância, né, de se falar hoje sobre essa gestão de resíduos sólidos, em que contexto isso cresceu, né, isso se tornou aí mais visado dentro da sociedade. A gente fala que a preocupação, né, com os resíduos sólidos começou a existir paralelamente aí à quantidade de lixo produzidos, né, dentro da sociedade. E a gente teve um aumento dessa produção de resíduos, principalmente após a Revolução Industrial. Né? A Revolução Industrial, em que a gente teve uma mudança, né, dentro das indústrias, voltado aí para um aumento de produtividade, uso de máquinas. E aí, conforme você tem esse aumento de produção, né, a gente tem aí, consequentemente, um maior descarte de resíduos, de lixos, dentro da sociedade, dentro do meio ambiente. Atrelado à maior produção industrial, a gente também teve aí um crescimento populacional, né, que foi aí nas últimas décadas, e aí isso também faz com que mais pessoas consumam e aí mais resíduos sejam gerados. Então, dentro desse contexto de aumento populacional, de aumento de produção, a gente tem, né, esse grande problema que é a quantidade de lixo produzida no mundo. É um problema gravíssimo para a sociedade e para o meio ambiente, principalmente. E além disso, né, desse descarte excessivo de resíduos no meio ambiente, a gente também tem um mau gerenciamento desses resíduos, que além de provocar perdas financeiras, também provocam danos ambientais e danos à saúde da população. Então, com certeza que todo mundo, né, tem uma noção do que é resíduo, ou pelo menos fala, né, com mais popular, lixo, e é importante que a gente reflita sobre isso e a gente até mesmo, né, se pergunte como é que a gente trata esses resíduos na nossa casa. E eu coloquei 2 perguntas bem básicas aqui que cada um pode se fazer, né? Que a primeira é: o que é que eu faço com os meus resíduos, né, os resíduos produzidos na minha casa, no meu trabalho, e o que é o correto a se fazer? Será que todo mundo sabe o que é o correto a se fazer em relação aos resíduos? Aos tipos variados de resíduos que nós temos? Então, acerca desse contexto, né, inicial sobre a geração de resíduos sólidos, é que a gente vai falar sobre a política de gestão de resíduos sólidos, sobre o plano de gestão de resíduos sólidos, sobre logística reversa, né, sobre coleta seletiva. Então, o ponto inicial, né, da nossa disciplina é entender essa problemática que nós temos hoje dentro da nossa sociedade, que é voltada aí para a quantidade de resíduos colocados no meio ambiente.
É importante a gente distinguir, né, o que a gente considera como lixo e o que é resíduo, né? A maioria da população se refere a qualquer coisa como lixo, né? Então, a gente define lixo como todo e qualquer produto ou material que não possua serventia. Essa é a definição teórica, né? E resíduo já é definido como todo e qualquer produto ou material proveniente de um processo que ainda pode ter serventia, podendo ser reaproveitado para ser reutilizado ou reciclado. Resíduo sólido e o resíduo, né, é o resíduo cuja composição não permite o escoamento livre. E a gente tem aí que os resíduos sólidos urbanos, eles são decorrentes de atividade comercial e doméstica dos centros urbanos, e eles também variam, né, de acordo com a situação socioeconômica, as condições e o hábito de vida de cada região. Tá? Então, o resíduo que é mais gerado na cidade de Fortaleza, ele pode ser diferente do resíduo que é mais gerado na cidade de São Paulo, né? Porque você tem essa relação com a vida, o hábito, a situação socioeconômica de cada local. E a gente classifica os resíduos sólidos urbanos, né, como orgânicos, que podem ser desde restos de alimentos, papel, papelão, plástico, vidros, metais, óleos, roupas, eletrodomésticos. Então, a gente tem uma vasta classificação, né, dos resíduos sólidos urbanos. E classificar esses resíduos sólidos é importante para que a gente possa fazer o gerenciamento correto deles, em que a gente vai encaminhando cada um para a sua disposição final correta, adequada. Essa parte é a mais importante, né, quando a gente fala em resíduos sólidos. Não somente classificar, mas classificar para poder dar um direcionamento correto a eles. Então, aqui eu coloquei essa imagem está dentro do material de vocês, né, que são essas classificações referentes ao resíduo sólido. A gente classifica quanto à origem, né, já falamos aí dos urbanos, né, a gente tem os domiciliares, que são provenientes de atividade doméstica, de residências urbanas, são os da nossa casa, os resíduos de limpeza urbana, que são de serviços de limpeza urbana, né, da atividade dessa limpeza. A gente tem, né, os resíduos dos serviços públicos de saneamento básico, que são decorrentes aí de atividade de saneamento básico, importantíssimo, né, mas que também se gera resíduos. Nós temos resíduos industriais, que são processos produtivos e instalações industriais. Mas tem uma atenção, né, bem específica aqui para esses resíduos industriais. Nós temos resíduos de serviço de saúde, que são resíduos de estabelecimento de saúde, que aí há todo um cuidado muito maior, né, sobre esse tipo de resíduos, até para o seu descarte final. Resíduos de construção civil, construções, reformas, obras de construção civil, né, que também há uma legislação específica para o destino correto desse tipo de resíduos. Agrossilvopastoris, né, que são provenientes de atividades agropecuárias e de silvicultura. Resíduos de serviço de transporte, dentro aí dos portos, aeroportos. Resíduos de mineração, decorrentes de pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios. Resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, que aí são os demais, né, exceto os itens 2, 4, 6, 7 e 9 aqui listados, certo, pessoal? Então, vejam só a quantidade, né, de classificações que nós temos para os resíduos sólidos. E aí, claro que tem os que a gente mais conhece, que são os que nós mesmos produzimos nas nossas casas, né? A gente tem os que a gente conhece propriamente industriais, de saúde, que são muito claros, né? Mas a gente vai aprofundar durante a aula o conhecimento sobre esses tipos de resíduos sólidos e principalmente, né, como fazer o descarte correto, né, o seu gerenciamento. Dentre os resíduos industriais, né, que eu coloquei essa figurinha, esse quadro, que também é do material de vocês, a gente considera aí os resíduos que são gerados nas indústrias,
sendo da empresa geradora a responsabilidade pelo seu manejo e por sua destinação. No caso, se for destinado a um aterro, a responsabilidade ela passa a ser compartilhada, né, com a empresa que gerencia o local. É importante a gente frisar aqui nesse momento, né, que dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, os lixões, eles foram extintos, né? Vamos colocar aqui extintos entre aspas, porque a gente sabe que nós ainda temos lixões ativados, mas a política ela traz a extinção e a substituição deles por aterros sanitários, né? Aterros sanitários são aqueles locais que têm uma preparação adequada para receber, né, os resíduos, os lixos, e não haver contaminação dos solos, né? Até alguns aterros mais modernos utilizam ali o chorume para produzir energia, né? Os gases liberados também para produzir energia, enfim, só para a gente distinguir aqui. E aí também reforçar aqui os lixões, né? Eles não são mais permitidos. Os resíduos urbanos, né, que são bem mais abrangentes, eles estão desde aí os resíduos domiciliares, comerciais, né, aí de escritórios, lojas, hotéis, supermercados, restaurantes, também oriundos aí do serviço de limpeza pública urbana, né, de resíduos de varrição de vias públicas, das podas das árvores, limpeza de galerias, terrenos, enfim, das atividades que são exercidas, né, para a manutenção das ruas, das vias públicas. A coleta e a disposição final desse tipo de resíduo urbano, eles são de responsabilidade das prefeituras municipais, né? E aí, no caso de estabelecimentos comerciais que gerem uma quantidade superior a 50 quilos por dia, a responsabilidade passa a ser do estabelecimento gerador. Isso aí já é o que a política traz também. Em relação aos resíduos, nós também temos que são mais conhecidos como entulhos, né, que são provenientes da construção civil, e aí são resíduos, né, de demolições, restos de obras, solos de escavações, materiais afins. E aí as prefeituras, elas são corresponsáveis por pequenas quantidades, né, de acordo com a legislação municipal específica. Mas também cabe, né, à empresa responsável fazer esse descarte adequado. Os resíduos de serviço de saúde, né, que são bem específicos, que são resíduos produzidos em hospitais, em clínicas médicas, odontológicas, veterinárias, né, em farmácias. Então, esses tipos de resíduos, eles podem ser comuns, desde aí restos de alimentos, papéis, podem ser também restos de material cirúrgico e de tratamento médico, né, sendo esse aqui o maior foco, né, para o gerenciamento desses resíduos, porque são esses tipos de resíduos de resto de material, seringa, gases, que precisam ser, né, descartados de maneira adequada. E aí temos os resíduos de portos, aeroportos, terminais rodoviários e ferroviários, né, que são resíduos sépticos, que podem conter organismos patogênicos, tais aí como os materiais de higiene, de asseio pessoal, além de resto de comida também, né? Até porque você tem ali sanitários, você tem o serviço de oferta de comidas, então seriam os resíduos gerados nesses ambientes. Os resíduos agrícolas, né, que são provenientes das atividades agrícolas, pecuárias, e aí você tem embalagens de adubo, de defensivo agrícola, de ração, de resto de colheita, de esterco animal. E o responsável para os resíduos agrícolas são os geradores e ou aí a empresa que faz o tratamento ou a disposição é corresponsável. Como a gente vai falar aqui no caso dos agrotóxicos, né, dos produtos químicos utilizados pelos agricultores, que há uma corresponsabilidade da empresa que produz esse produto. Nós temos os resíduos radioativos, né, que também tem bastante atenção, por serem provenientes dos combustíveis nucleares e de alguns equipamentos que usam elementos radioativos, né? E aí
a responsabilidade é da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então, você tem uma atenção bem maior a esse tipo de resíduo. Eu coloquei aqui essa figura, né, apresentando a composição aproximada do lixo domiciliar brasileiro. É importante, antes da gente analisar a figura, né, ressaltar que as últimas pesquisas demonstram que as famílias brasileiras, né, vamos dizer aqui uma casa, elas produzem, em média, 1 quilo de resíduos por dia. Imaginem aí todas as famílias do Brasil produzindo 1 quilo de resíduo por dia. Quanto de resíduo nós não temos, pessoal, para serem coletados, para serem descartados. E a maioria dessas famílias, pessoal, não fazem o gerenciamento dos seus resíduos, né? O que a gente chama de coleta seletiva, que vamos ver aqui mais à frente, tá? Mas a composição principal, né, a gente consegue ver aqui, que se dá, em grande maioria, pela produção de matéria orgânica, 52%, papel e papelão, 25%, plástico, 3%, vidro, 2%, metal, 2%, e outros, né, que não sejam esses aqui elencados, representam aí 16%. E aí, essa imagem, ela nos dá uma ideia de que a grande maioria é matéria orgânica, né? E hoje a gente tem algumas formas de fazer o descarte correto, né, e aproveitar toda essa matéria orgânica que é gerada dentro dos domicílios. Mas ressalto mais uma vez que, infelizmente, né, uma pequeno percentual da população se preocupa em fazer isso, em, por exemplo, destinar sua matéria orgânica para a compostagem, né, que é algo simples e fácil de se fazer. É importante a gente aqui classificar os resíduos, né? Nós temos aí a norma NBR 10.004, que ela traz essa classificação, né? E também define aí resíduo sólido como aqueles nos estados sólidos e semissólidos que resultam de atividades da comunidade de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola e de serviços de varrição, que foi o que a gente já apresentou aqui. Então, nós temos 3 classes de resíduos, tá? E aqui não entra os resíduos radioativos, né? Porque a gente já viu que esses resíduos, eles são gerenciados pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então, nós temos, primeiramente, os resíduos que a gente considera de classe 1, que são considerados resíduos perigosos, né? Que são resíduo que pode ser enquadrado em pelo menos um dos critérios de periculosidade, como reatividade, corrosividade, patogenicidade, inflamabilidade e toxicidade. E eles são baseados em propriedades físicas, químicas, infectocontagiosas e que possuam, uma vez que podem representar risco à saúde pública e aos ambientes que sejam manejados inadequadamente. O resíduo, né, considerado de tipo classe 2A, são o que a gente chama de resíduos não inertes, né, que eles não são enquadrados como perigosos nem inertes, sendo que podem apresentar combustibilidade, biodegradabilidade e dissolubilidade em água. Exemplos aqui a gente tem restos de comida, matéria orgânica vegetal, papéis e plásticos, né, que são alguns típicos resíduos dessa classe 2A. A classe 2B, a terceira e última classe, a gente tem aí que são os resíduos inertes, né, que são resíduos que não são solubilizados em água em concentrações superiores às estabelecidas para os padrões de potabilidade. E aqui nesse tipo de resíduo classe 2B, a gente tem como exemplo, né, os vidros e os tijolos, por exemplo. Aprofundando aqui em relação aos tipos de classe 1, né, já que a gente falou sobre periculosidade, a periculosidade ela é uma característica
apresentada por um resíduo, né, que em função das suas propriedades físicas, químicas ou infecto-contagiosas, elas podem apresentar risco à saúde pública, chegando aí até mesmo a provocar morte, incidência de doenças ou acentuando seus índices, e também, né, que podem representar riscos ao meio ambiente, quando o resíduo ele for gerenciado de uma forma inadequada. Ainda em relação aqui, né, aos resíduos, seus tipos, classificações, a legislação brasileira, ela aponta a ideia, né, traz o poluidor pagador. Pelo nome, né, vocês já conseguem imaginar o que é que significa. Poluidor pagador é um conceito que responsabiliza cada gerador pelo seu resíduo. No caso aqui, o poder público municipal, ele se torna corresponsável pelos resíduos gerados pelos cidadãos comuns e, dependendo por pessoas jurídicas, como pequenos estabelecimentos comerciais e pequenas obras civis. Então, a legislação, visto aí a urgência, né, de pensar sobre os resíduos sólidos, sobre seu gerenciamento, ela implementa a ideia do poluidor pagador. Então, se você poluiu, você vai pagar, né? Seja por multa. Então, você tem agora esse estabelecimento de uma legislação mais eficaz em cima das poluições geradas pelos diversos indivíduos. Nós temos aqui, né, dois tipos de resíduos sólidos, que a gente pode dizer que são os que possuem corresponsabilidade das prefeituras, né, aqueles que nós já falamos, desde as coletas domiciliares dos resíduos gerados, dos órgãos públicos. Então, a prefeitura tem essa corresponsabilidade, né, tanto que a coleta seletiva, a coleta de lixo, né, elas são ofertadas pelas prefeituras das cidades. E a gente tem os que são de responsabilidade direta do gerador de resíduo, né? E aí, inclusive, da operacionalização do manejo, como no caso aí dos resíduos agrícolas, de portos, aeroportos, rodoviários, serviços de saúde, comerciais, industriais e de construção civil. Por que é importante a gente saber isso, né, pessoal? Porque para cada tipo de resíduo você tem que saber quem são os responsáveis ou os corresponsáveis que vão estar atuando, justamente para facilitar na fiscalização e, consequentemente, né, a aplicação de multas, se for o caso. E a gente está falando aqui, né, da geração de resíduos, mas a gente precisa aprofundar, entender um pouquinho mais o que é que o descarte inadequado de resíduos ele pode provocar no meio ambiente, né? Desde aí consequências para a saúde pública, né, para o meio ambiente propriamente dito. Então, o objetivo de orientar os estados e municípios para uma melhor gestão dos seus resíduos, né, foi implementada, criada a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que tem como número, né, a Lei 12.305 de 2010. Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela tem um objetivo, né, de trazer aí responsáveis, as formas adequadas de descarte, a ideia da logística reversa, como elaborar um plano de gestão de resíduos sólidos, tudo isso para que a gente possa ter um maior controle dos resíduos que são gerados no mundo, né? Porque, claro que o Brasil tem uma legislação, cada país tem sua legislação, mas todos com o objetivo de reduzir os resíduos gerados. Então, aqui eu coloquei essa imagem, né, sobre o descarte inadequado de resíduos. E aqui algumas informações que são importantes. Ó. O relatório da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Públicas e Resíduos Especiais, a ABELPRE, diz que o Brasil tem quase 3.000 lixões funcionando em 1.600 cidades. Já falei aqui para vocês que os lixões, eles foram proibidos, né? A gente não utiliza mais e a gente
fala hoje sim em aterros sanitários. Então, olha o desafio aí que o Brasil ainda tem que enfrentar para desativar todos esses lixões. A BELPRE também demonstra que de 2016 para 2017, o despejo inadequado do lixo aumentou em 3%. E aí o que a gente pensa, né? Olha, a política começou em 2010 e em 2016, para o ano seguinte, 2017, a gente teve um aumento, né, dessa emissão de resíduos inadequados. A produção de lixo no Brasil também aumentou no ano passado, né, e cada brasileiro gerou em média 378 quilos de resíduos durante o ano. É muito resíduo, meu povo. Vamos, né, refletir sobre essas informações, principalmente vocês que estão estudando, né, gestão ambiental. Precisamos dar o exemplo, né, e incentivar as pessoas, conscientizá-las para fazer um melhor gerenciamento dos seus resíduos. Também temos aqui que o país gasta 3 bilhões por ano com o tratamento de saúde de pessoas que ficaram doentes por causa da contaminação provocada pelos lixões. E 90% das cidades brasileiras têm coleta de lixo, mas só 59% usam aterros adequados. Então, são dados importantes, são dados que a gente precisa olhar, né, com uma atenção, a gente precisa refletir sobre eles, e aí eu fiz questão, né, de colocar aqui na nossa aula. E aí vamos falar um pouquinho, né, mais especificamente sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Já tinha apresentado, mas coloquei novamente, né, que é a Lei 12.305, aí, especificamente 2 de agosto de 2010, qual a Política Nacional de Resíduos Sólidos foi instituída. E aí essa lei, ela traz aspectos necessários para a diminuição dos problemas ambientais, sociais e econômicos que são causados pelo manejo inadequado de resíduos sólidos. Os principais objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos são prevenção, redução do lixo por meio da reciclagem, reutilização dos resíduos que ainda ofereçam valor econômico e destinação correta daquilo que não pode ser reciclado ou utilizado. Um dos objetivos fundamentais, né, trazido aí pela Política Nacional de Resíduos Sólidos é a ordem de prioridade para a gestão dos resíduos, que ela deixa de ser voluntária e passa agora, com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a ser obrigatória. Então, vejam aqui, pessoal, que na ordem, né, de prioridade, a gente inicia falando sobre a não geração de resíduos, né? Acima de gerenciar, a gente precisa não gerar resíduos. O que é que a gente pode fazer para reduzir, né, a geração de resíduos colocados no meio ambiente? Em seguida, nós temos a redução, né, desses resíduos, a reutilização, a reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Não falamos aqui, mas quando a gente fala em rejeito, o pessoal sempre usa uma brincadeirinha, né? Que rejeito é aquilo que não tem mais jeito, que eu não consigo reutilizar, que eu não consigo reciclar, e aí, de fato, eu preciso dar uma destinação adequada, né? Não prejudicial ao meio ambiente. Que aí a gente tem uma das principais métodos utilizados, que é a própria incineração, certo? Dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela traz, né, um instrumento que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, que esse plano ele precisa ser elaborado pelos geradores dos resíduos. Dentro desse plano, você vai traçar um planejamento, metas para redução
gerenciamento, descarte dos resíduos que são gerados por você, né? Por você indústria, por você escritório, por você, enfim, a atividade que você desempenha, você pode fazer aí um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. E aí o gerenciamento correto de resíduos, pessoal, é fundamental para qualquer negócio, né, que busca maximizar suas oportunidades e reduzir custos. E aí, por isso, a implementação e o sucesso de um programa de gerenciamento de resíduos sólidos depende da participação de todos os envolvidos no processo produtivo. Não basta só os diretores da empresa entenderem sobre o gerenciamento. Precisa que as pessoas que estão na operação, as pessoas que estão no atendimento, todo mundo, todos que fazem parte da empresa precisam ter essa conscientização, né, e participação no gerenciamento dos resíduos. E essa busca das empresas pelo gerenciamento de resíduos sólidos, né, além de algumas terem algumas exigências, isso também vem de uma nova transformação que está acontecendo, né, na sociedade, no mundo, mais preocupada com o meio ambiente, né, preocupada aí com a geração futura, né, e com a ideia do desenvolvimento sustentável. Então você precisa, como empresa, né, também atender aos anseios que a sociedade está exigindo. Eu quero agora comprar de empresas que tenham uma consciência ambiental maior, que tenha um descarte adequado dos seus resíduos. Então, a sociedade ela começa a falar que ela quer uma transformação também das empresas, das quais elas são consumidoras, que elas são clientes, né? E aí as empresas acabam também se adaptando, se transformando para essa nova realidade. O sistema de gerenciamento de resíduos sólidos, a gente fala hoje que é um sistema de gestão integrado, né, porque a gente tem um conjunto bem mais relacionado entre partes envolvidas, né? A gente fala que consiste aí em um conjunto de ações que são voltadas para a busca de soluções para os resíduos, de forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, voltados aí para o desenvolvimento sustentável. Então, a lei, né, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela traz aí a obrigatoriedade tanto para o poder público, né, como para a iniciativa privada e também o consumidor, a responsabilidade pelo ciclo de vida dos resíduos e traz que essa responsabilidade ela é compartilhada por todos. Então, por isso que a gente fala na gestão integrada de resíduos sólidos. E essa gestão integrada tem como objetivo, né, a redução na geração de resíduos, na origem e no impacto ambiental, né, através aí da destinação correta dos resíduos. Por isso que a gente fala nesse compartilhamento de responsabilidade por todos. Não somente de quem produz, mas de quem vai utilizar aquele produto, de quem vai descartar, né, fazendo o que a gente chama aí de uma responsabilidade pelo ciclo de vida dos resíduos. A lei, ela traz que os responsáveis pela gestão de resíduos e de cumprimento das exigências da Política Nacional de Resíduos Sólidos são, então, todos os que participam do ciclo de vida de um produto, desde os que produzem até os que vão descartar. E aí isso quer dizer que desde a produção, né, até o consumo, todos os autores desse ciclo, sejam aí fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e consumidores, eles vão possuir responsabilidades diferentes. Tudo isso sendo voltado para que seja dado um descarte adequado, né, ou uma reciclagem para os resíduos produzidos dentro da sociedade. E aí, quando a gente fala, né, dessa política e gerenciamento dos resíduos sólidos, a gente tem uma filosofia, né, que é bastante conhecida, que é a filosofia dos 3 R's, né, que cada R tem um significado: redução, reutilização e reciclagem. E essa filosofia ela também está voltada para a redução de geração de lixo e resíduos sólidos, né?
a partir do que a gente fala que é a adoção de comportamentos individuais e coletivos voltados aí para reduzir a geração de resíduos, reutilizar, né, itens quando possíveis. Aí exemplos, né, de garrafas PETs, aquelas latinhas de refrigerante, cerveja. Enfim, a gente tem, hoje em dia, né, a gente fala que a gente tem um hábito maior de tentar reutilizar, né, não só como pessoas, mas também como empresas, busca-se sempre essa reutilização. A reciclagem, que é um dos mais falados, né, que consiste no aproveitamento do material de um produto e feito normalmente após a descaracterização química, como dentro da indústria principalmente de plástico ou física, que é a partir principalmente da desintegração em água no caso de papéis ou fusão no caso de metais, vidros e plásticos. E também a fabricação de outros produtos, né, e às vezes do mesmo produto, do resíduo original. E dentro, quando a gente fala em reciclagem, né, eu vou me aprofundar aqui um pouquinho sobre esse último R, a gente tem alguns autores, né, extremamente importantes, né, que a gente chama de atores, inclusive, que são, pessoal, os catadores de lixo, né? Eles desempenham um papel importantíssimo dentro desse gerenciamento de resíduos. E aí chama a atenção aqui para os catadores, né, de latinhas de alumínio. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil ele é o país que mais recicla, né, latinhas de alumínio. E a gente tem um percentual aí de 99,4%, né, de reciclagem das latinhas de alumínio. Então, praticamente, todas as latinhas que são produzidas, elas retornam para serem recicladas. Tá? E aí, como eu já falei, isso acontece principalmente em função da atividade exercida por esses catadores. Tá? E às vezes a gente não valoriza, né? Mas é importante a gente entender que função eles desempenham nessa ideia de gerenciamento dos resíduos sólidos. E aí eu estou falando do exemplo da latinha, né? Mas plástico, papel, tudo isso conta. A latinha ela tem esse número mais chamativo pelo fato de ela ter um valor agregado maior, né, do produto, do que eles coletam e eles conseguem vender. Além de gerar renda, né, você também tem aí uma melhoria para o meio ambiente. A gente fala em geração de resíduos sólidos, né, e a gente precisa pensar também sobre como é feito o armazenamento e a coleta desses resíduos. E aqui, independente se a prefeitura, né, como a gente já viu, é corresponsável ou não pelo manejo dos resíduos, cabe ao gerador o armazenamento interno deles de forma segura até o momento da coleta. E é razoável que esse armazenamento ele tenha suas diretrizes estabelecidas pelo sistema de coleta e ou por legislações. Então, a gente sabe, né, que a prefeitura ela é corresponsável aí pela coleta, principalmente dos resíduos domésticos, né, que passam os caminhões naqueles determinados dias da semana para coletar os nossos lixos, mas que cada pessoa também é responsável, né, pelos seus resíduos até que eles sejam coletados. Então, eu preciso armazenar esse resíduo até que esse caminhão passe, né, de uma forma adequada. Não posso simplesmente me desfazer de uma maneira incorreta dele só com a intenção de retirar da minha casa. E aí a gente fala, né, na coleta seletiva, que pode ser realizada pelos diversos tipos de estabelecimentos, inclusive dentro das nossas próprias casas. E é importante sempre ressaltar, né, que a gente tem essas principais cores, mas a gente tem uma ampliação ainda dessa coleta. Mas as principais é que a cor vermelha representa o local onde deve ser descartado o plástico, o azul, o papel, o verde, o vidro, o marrom
materiais orgânicos e o amarelo, metal. Se cada estabelecimento, se cada casa fizesse essa separação, pessoal, e desse uma destinação adequada, nosso problema, né, relacionado ao lixo melhoraria consideravelmente. Tá? Mas, infelizmente, a maioria não faz. E quando faz, acha que está fazendo uma boa ação, né, que está fazendo sua parte, mas aí, no final das contas, coloca todos esses resíduos aqui para serem coletados pelo caminhão do lixo. Infelizmente, o caminhão do lixo ele só coleta e mistura tudo, né? Inclusive tem aquela prensa. E aí eu falo para vocês que hoje, né? Eu falo especificamente aqui de Fortaleza, mas eu sei que várias outras cidades também já possuem esse sistema, que são locais adequados, né? E distribuídos em pontos principais da cidade, para que você leve o seu resíduo. Né? Na minha casa eu faço a separação dos plásticos secos, né? E aí eu levo uma vez a cada 15 dias ou uma vez por semana, dependendo da quantidade, né? No caso aqui de Fortaleza, a gente tem os ecopontos, né? E aí esses ecopontos ele tem em contrapartida, né, uma redução na conta de energia. Tem uma parceria com a empresa de energia elétrica para poder dar esse incentivo aí para as pessoas. Né? Mas o incentivo maior deveria ser, né, a melhoria do meio ambiente. Então, a coleta seletiva ela tem essa grande importância, né, mas as pessoas precisam entender o que é que elas, de fato, precisam fazer corretamente. Não somente separar, mas que o descarte final também seja adequado. Infelizmente, os caminhões de lixo não possuem esse papel. Agora, pessoal, nós vamos falar sobre logística reversa, né? Um tema que com certeza vocês já devem ter ouvido falar e que também está atrelado, né, por ter se tornado uma obrigatoriedade dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, essa política, ela estabelece aí a obrigatoriedade da logística reversa, né, que é um conjunto de ações, procedimentos, meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial para aproveitamento em seu ciclo ou em outro ciclo produtivo, né, ou se dá outra destinação final que seja ambientalmente correta. Então, a logística reversa, ela envolve diferentes setores, né, de forma que cada um tenha responsabilidade sobre a correta destinação dos resíduos sólidos. E a indústria, ela tem um papel fundamental, né, e também tem obrigações para recolher produtos e embalagens pós-consumo. É dever também das empresas que elas garantam o reaproveitamento desses resíduos, né, que pode ser no mesmo ciclo ou em outro ciclo produtivo, né, como a própria definição aqui de logística reversa traz. A cadeia reversa de pós-consumo, ela é composta de algumas fases, né, que eu coloquei aqui para vocês verem. Iniciando aí com a fase de coleta, separação e seleção, consolidação, destinação para desmanche, reciclagem industrial, destinação para remanufatura, mercado secundário de componentes e disposição final. Além dessas fases, né, que são importantes, não sei se vocês perceberam, que ela é o oposto, né, da cadeia tradicional de produção. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela também obriga que exista logística reversa em alguns segmentos específicos. Primeiramente, né, no setor da produção de agrotóxicos, seus resíduos e embalagens. E aí, nesse ponto, né, compartilho com vocês que eu já trabalhei na área de logística em uma empresa de agrotóxicos e ressalto para vocês o quão importante e levado a sério, né, principalmente pelo fato, né, de ser uma exigência, de ser uma lei para esse segmento.
Então, o controle, né, das embalagens, quando havia alguma avaria e aí corria o risco de ter alguma contaminação, né, vazamento dos agrotóxicos, a empresa prontamente, né, tomava suas precauções, fazia suas ações para tentar impedir um impacto, né, ambiental ali gerado pelos seus produtos. E é importante a gente entender que essa obrigação ela é dada justamente pelo fato de se tratar de um produto que ele possa contaminar, né, possa contaminar lençóis freáticos, rios, mares, lagos, o próprio solo. E aí por isso tem essa exigência maior. Se você deixar que a pessoa que comprou lá o seu agrotóxico, ela mesma deu descarte, você não tem uma garantia de que aquela pessoa vai fazer um descarte adequado. Então, para evitar isso, né, esse tipo de empresa é obrigado a fazer logística reversa, ou seja, a se responsabilizar por coletar, né, esses seus resíduos e suas embalagens e dar uma destinação final e adequada. Além das empresas de agrotóxico, né, nós temos aí os segmentos de pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens, lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista, produtos eletrônicos e seus componentes, produtos comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou de vidro. Então, a logística reversa, pessoal, né, ela é uma versão contrária da logística como a gente conhece, né, e ela deve ser vista tanto do ponto de vista ambiental, né, como também do ponto de vista da empresa em relação à lucratividade, né, porque muitas conseguem reaproveitar, seja no ciclo produtivo ou em outro, esses retornos aqui. Também é importante a gente ressaltar que além, né, delas conseguirem reaproveitar, as empresas também possuem um custo para a realização dessa logística reversa, principalmente um custo relacionado a transporte. Então, as empresas elas traçam aí estratégias, né, para poder reduzir esses custos que são gerados com a logística reversa. E aí, quando a gente fala ainda em logística reversa, né, a gente tem o fluxo, que a gente já viu, e aí eu vou citar aqui alguns exemplos só para ficar mais claro, né? A gente tem que empresas que fabricam bebidas, elas precisam retornar as suas embalagens, né, seja as embalagens PETs, a embalagem de latinhas de alumínio, que a gente até já falou, né, no caso do Brasil. Empresas siderúrgicas, elas conseguem já utilizar parte da sua sucata para produzir para os seus clientes, né, como insumo dentro da sua produção. Então, elas têm interesse em fazer essa logística reversa. E o retorno de produtos que são altamente nocivos, né, ao meio ambiente, como a gente até já citou aí no caso dos agrotóxicos, de pilhas e baterias, assim também como produtos, né, de pesquisas laboratoriais. Então, a logística reversa está presente em todos esses segmentos, né, e, como eu já falei, além de ser exigida para alguns tipos de empresa, você tem também, né, a exigência hoje do próprio cliente. Então, a gente consegue visualizar a logística reversa em diversas empresas, não somente essas que são obrigadas, mas outras também, né, que têm essa consciência maior e que aproveitam, inclusive, a logística reversa, né, para reutilizar materiais que elas têm um interesse. Então, une-se aí, né, a ideia de gerar uma melhoria para o meio ambiente e gerar também melhorias dentro da empresa. E aqui, pessoal, a gente encerra a nossa aula, né, sobre a disciplina de gestão de resíduos sólidos, que, como eu falei no início, tem o objetivo de reforçar, revisar os principais pontos da unidade 1 e 3, são as unidades que vão cair, né, na prova que vocês vão realizar, mas ressalto aqui a importância de vocês lerem também as outras duas unidades,
a unidade 2 e a unidade 4, bem como também buscar outras fontes, né, nos livros recomendados nas referências, para aprofundar o conhecimento. É um assunto extremamente importante para a formação de vocês como gestores ambientais, né, que vão ser. Então, quanto mais informações, quanto mais conhecimento vocês obtiverem, melhor vai ser, né, para o profissional que vocês vão se tornar. Então, desejo sucesso, espero que tenha sido proveitoso aqui a revisão e espero encontrá-los em um breve encontro, tá, pessoal? Então, até um próximo encontro, até breve, e qualquer coisa vocês podem estar acessando a gente pelo fórum da disciplina. Eu, professora, e também nós temos, né, os tutores que estão lá disponíveis sempre para responder às dúvidas de vocês, tá joia? Então, boa atividade e até o próximo encontro, pessoal. Tchau, tchau!